Olá, olá, todas, todos, todes. É um prazer a gente estar novamente numa conversa dentro da Conferência ETHOS de 2021. Queria agradecer e cumprimentar todos que estão aqui. Eu sou Caio Magno, sou diretor-presidente do ETHOS, e a gente trouxe para conversar três convidados muito especiais para a gente comentar, discutir um painel que tem como pauta o MST no mercado de capitais, investir pelo Brasil mais justo e sustentável. Por um país mais justo e sustentável. A perspectiva de buscar dialogar sobre as razões que levaram o movimento de trabalhadores rurais sem teto, sem terra, o MST, e parceiros na busca de recursos no mercado de capitais, como é que funciona, como a gente faz sentido e pode participar, onde está sendo investido isso, e refletir sobre a exemplaridade para outros movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Né? É bom a gente lembrar que o movimento dos trabalhadores sem terra, rurais sem terra, está organizado em 24 estados, em 5 regiões do Brasil. No total são cerca de 350, quase 400 mil famílias que conquistaram a terra por meio de luta, muita luta e organização dos trabalhadores rurais. E nesse momento a gente está podendo dialogar sobre uma experiência, uma iniciativa absolutamente fundamental, e eu queria apresentar os nossos convidados e já marcar esse convite importante que a gente está fazendo, prestigiado por João Paulo Pacífico, que é o CEO ativista, né, do Grupo Gaia, que teve uma liderança nesse processo. Esse grupo é especialista numa ação de agenda financeira e operações, e a Gaia Impacto veio trazer investimentos de impacto na agenda socioambiental. É uma empresa B, e super bem-vindo, João Paulo. Acho que a gente tem aqui uma oportunidade muito significativa. O Eduardo Moreira, autor, investidor, ele é graduado em engenharia pela PUC do Rio, estudou na Califórnia, em San Diego, é ex-banqueiro de investimentos. Isso é bem interessante, eu acho que ele sempre lembra essa vida, essa trajetória de uma maneira muito forte. Foi eleito em 2003 pela revista Época Negócios, um dos 40 brasileiros de maior sucesso, com menos de 40 anos, avançou rapidamente, ou seja, tem uma ação de juventude importante, e está envolvido, está construindo, está participando das principais iniciativas no campo da educação e da inclusão social. E a Adriana Ramos, assessora do Instituto Socioambiental desde 95. A Adriana é uma parceira de várias iniciativas que a gente construiu entre o ETHOS e o Instituto Socioambiental, o ISA. Ela estudou comunicação social, está no campo de políticas públicas socioambientais há mais de 25 anos, ou seja, a gente tem uma história de construção da base de todas as políticas importantes socioambientais do país, né? Ajudou a construir uma política socioambiental para investimentos no Fundo Amazônia, então tem aí uma proximidade com essa questão da discussão sobre os critérios de investimento socioambiental, e integrou a diretoria executiva da ABON. Eu queria convidar e começar a nossa conversa convidando o João Paulo para contar um pouco. Ele já contou em vários momentos, já há alguns meses, ele está fazendo isso de uma maneira muito engajadora, mas nesse momento, assim, o que já aconteceu, o que pode acontecer, como é que você vê esse cenário? Legal, Pedro, obrigado pela oportunidade. Uma alegria estar aqui com o meu querido amigo Edu Moreira, com a Adriana também, com você. Quero começar essa fala com outro viés, né? A gente, por algum motivo, algumas coisas na vida a gente se acostuma e ninguém questiona. E no mundo dos investimentos é muito assim também, né? Quando a gente olha produtos estruturados de investimento, a regra foi feita de uma forma que investidores ditos profissionais, que são os investidores que têm mais de 10 milhões investidos, ou mesmo os qualificados, que têm mais de 1 milhão, eles têm privilégio, eles têm uma sala VIP, é uma fila separada na história de investimentos. Então, e ninguém questiona isso. Por quê? Porque eles são especiais. Ele tem mais de 10 milhões, então ele vai ter acesso a coisas que os outros investidores não têm.
E por quê? Porque será que quem tem mais dinheiro tem mais capacidade de investir ou de avaliar o risco? Por alguma desculpa ou outra, isso convencionou-se e é assim. Então, e como que eles fizeram isso? Como fazer essa fila VIP dos investimentos? A forma que eles fizeram é, quando você vai montar um produto financeiro, seja um CRI, um CRA, um debênture, enfim, tem dois caminhos. O caminho da sala VIP, da fila VIP, é uma sigla chamada 476, uma instrução da CVM, que fala, ó, se você for pela linha VIP, quem for estruturar isso aqui é muito simples. Você faz a documentação, rapidamente você protocola na B3 e já pode vender. Mas se você quiser ir pela via, pegar a fila inteira, sem ter a pulseirinha VIP, você vai ter que fazer um prospecto que no outro você não tem que fazer. Esse prospecto, para vocês terem uma ideia, no caso do MST foram quase 700 páginas. Tem que passar por um escrutínio detalhadíssimo da CVM, que são 20 dias úteis, mais 10, mais 10, mais 10, para demorar 3, 4 meses. Vai ter que pagar taxa torta e direita. É muito mais complexo. Então, quem está fazendo a operação, o estruturador da operação, fala, peraí, eu tenho um caminho VIP, tenho uma linha gigantesca para fazer, vou pelo VIP. E por isso, grande parte das operações vai pela linha VIP, e é uma forma de você falar assim, quem quiser faz produtos para R$100, mas vai ser tão mais complexo que ninguém vai por esse caminho. E ninguém questiona isso. Né? Então, acho que a operação do MST, as duas coisas principais que ela teve, uma foi essa. Você permitir que, nada contra quem tem mais de 10 milhões investido, quem tem, enfim, apesar do fato de eu achar que ninguém tem que ter bilhão, mas ok, a questão de 10 milhões, 15 milhões, enfim, que já é muito dinheiro, essa pessoa tem direito de investir, mas e o cara que tem R$100? Por que ele só pode comprar aqueles títulos de capitalização ou ter produtinho de banco? Por que ele não pode ter acesso a esse tipo de investimento? Por que essa discriminação que ninguém fala, ninguém reclama? Porque o cara que está recebendo aquilo, para ele está ótimo, ele tem acesso a produtos melhores e tal, e não vai. Então, a operação do MST ela teve duas coisas. Uma é democratizar, beleza, o cara que tem 10 milhões, ele vai investir igual ao cara que tem R$100, ao cara que tem R$200. E aqui a gente passa por uma outra questão, que quando você começa a entender um pouco mais a estudar um pouco mais de desigualdade e de comportamento humano, pessoas que concentram muito, é até um pouco polêmico o que eu vou falar, mas elas são mais direcionadas para o dinheiro do que os outros. Pessoas que vivem uma sociedade mais igualitária são mais compassivas, são mais colaborativas. Mas o cara doou 1% ou 5%, ok. Mas a minha vivência falando com investidores muito ricos e médio ricos e não ricos, é que a maior parte das pessoas engajadas socialmente de verdade são as pessoas mais pobres. É aquele cara que fala, nossa, eu quero investir isso aqui. É quando você vai numa ocupação do MTST e ele divide a cozinha dele, o banheiro dele com outra pessoa, ou o MST da mesma forma. Aqui nos Jardins a gente não divide, eu não recebo as pessoas assim, não te conheço, mas se você quiser usar o banheiro de casa, você pode usar. Né? E no investimento a mesma coisa. Então, no MST acho que teve uma questão que foi isso, foi você trazer um produto com propósito, para que as pessoas pudessem investir, independente de quanto elas tivessem, quem tivesse R$100 para investir poderia investir, então você democratizou de um lado, e do outro lado, o que foi? O dinheiro também é feito de uma forma que é para ir só para quem tem estruturas muito pesadas, grandes empresas, e nesse caso o dinheiro foi para agricultores familiares assentados à reforma agrária, então foi para pessoas mais pobres. Isso não quer dizer que essa operação é mais arriscada do que outra, não. Essa operação teve uma subordinação, tem garantias, foi muito bem estruturada do ponto de vista de garantias. Só que aquela pessoa que não, a operação não foi feita para esse cara. Então aqui que embaralhou tudo isso. Então acho que essas são as duas novidades dessa operação. E essa operação ela aconteceu por conta desse rapazinho aqui que está aqui com a gente, o Edu Moreira, que ele foi lá e estourou a bolha. Porque a gente compra pela mídia, o que a gente compra pela mídia? Não vou nem chegar perto dos caras do MST. Porque se eu chegar lá, eu vou apanhar dos caras. O que vai acontecer? Eu vou chegar lá. E até o dia que ele foi lá e, com a cara e com a coragem, acreditou no que disseram para ele e falou, mas deixa eu viver aqui para ver se realmente... E foi indo, até o momento que ele foi morar, e ele vai contar isso aqui muito melhor do que eu, até no livro agora. E aí, ele falou, João, não é isso não, viu? Lá, e eu lembro muito bem de uma fala dele, que ele vai poder explicar mais, lá eu vi meritocracia de verdade. Porque se você plantar mais, você tem mais, se você trabalhar mais, você tem mais, se você trabalhar menos, você tem menos.
diferente do que quem sai muito na frente, que trabalha aqui na Faria Lima. E aí a gente falou, pô, e eu parto do princípio que se você tem uma informação e você não faz nada, você está sendo conivente com aquilo. Então, a partir do momento que eu entendi o que o MST fazia, eu vi o trabalho social maravilhoso que eles faziam, o trabalho agroecológico que eles faziam, e se eu ficasse quieto, eu estaria sendo conivente com o preconceito com essas pessoas. E isso não dá para ser. Então, acho que a coerência, uma coisa até que hoje está conversando com o Edu mais cedo, ela é fundamental para qualquer pessoa. Quando você é coerente, você consegue dormir mais tranquilo no travesseiro. Você falou uma coisa, você está sendo coerente com aquilo lá, com o que você acredita, né? A coerência da sua mente. Poxa, eu acredito, eu quero que minhas filhas tenham orgulho de ter um país melhor. E saber que o pai delas trabalhou para isso. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente está trabalhando para isso. E essa coerência que a gente tenta buscar nas ações, só que é muito difícil. Por quê? Porque quem está, o status quo, ele não quer que mude. Ele vai fazer de tudo para não mudar. E aqui tem um ponto importante, que essa operação que a gente fez, ela deu uma repercussão gigante. Mas é uma operação muito pequena para o mercado financeiro. Muito pequena. E por que fez esse barulho todo? Talvez a gente acertou no alvo. Mas deixo para vocês, senão eu vou ficar aqui falando um tempão. E é um prazer a gente abrir esse debate aqui. Obrigado, João. Eu acho que não, você trouxe as questões que são de fundo aí nesse processo, né? Então, Edu, mais que convidado a seguir na trilha que o João abriu aí, eu também queria te perguntar um pouco, mas você de olhar para o futuro aí, como é que você está olhando, porque a minha percepção é que, apesar dos tempos sombrios, mesmo com os tempos sombrios que a gente vive, a gente está construindo um processo de solidariedade diferente e mais acelerado. Não é suficiente, né? Ele tem que ser muito mais estruturado do ponto de vista da sua capacidade de política econômica, né? Política econômica, fundamentalmente. Mas como é que você vê esse momento, assim, né? Olhando para trás um pouco, a velocidade que esse processo adquiriu, acho que nos últimos momentos, nos últimos tempos? Bem, Caio, começo saudando você, Adriana, o João, agradecendo pela presença aqui. E eu acho que sim, que existem algumas iniciativas colaborativas, algumas iniciativas, enfim, de enfrentamento a essa situação onde o mundo chegou, mas eu acho que são muito mais reativas, né? Num momento onde, enfim, a gente está vendo a sociedade esfarelar, né, na nossa frente. A gente está vendo um dos maiores processos que esse planeta já viveu de extinção de espécies, de extinção de biomas, enfim, de destruição do planeta. E aí a gente reativamente, né, tem tentado apagar focos de incêndio. Eu tenho ainda dificuldade de ver esse movimento solidário, esse movimento como, por exemplo, o Ethos faz, o Sistema B, estruturalmente, sabe? Eu acho que estruturalmente ainda é uma sociedade cujos pilares são fincados nos conceitos da competição, nos conceitos, enfim, da superação do outro, né? E o paradigma do vencedor, né? Eu tenho uma biblioteca grande aqui em casa, vocês estão vendo um pedaço, mas tem um pedacinho ali que são os livros de autoajuda, que eu recebo muito presente, não sei o quê, e já gostei mais desses livros. E é impressionante como quase todos os títulos têm a palavra vencedor, né? E para você ter um vencedor, assim, não existe como ter um vencedor sem ter um perdedor, por definição, né? Então, quando você fala, por exemplo, de prosperidade, uma pessoa pode se tornar próspera, né, com outra pessoa também ficando mais próspera. Quando você fala de saúde, uma pessoa pode estar cheia de saúde com outra pessoa estando também mais saudável, né? Quando você fala de felicidade, uma pessoa pode estar mais feliz com a outra estando mais feliz. Então, quando você fala de vencedor, não tem como. Se tem um vencedor, tem um perdedor. E a gente vive sobre esse paradigma do vencedor, por quê? E aí essa é uma maneira como eu vejo, e vejo hoje com muita clareza, que a gente vive no estado de guerra. A gente vive no estado de guerra, né? Então, quando você visita, né, e quanto mais originária, quanto mais ancestral, quanto mais primitiva
for uma sociedade, mais claro fica que a gente está num estado de guerra, sabe? Quando você vai, por exemplo, numa aldeia, né, por mais pobre que seja, quando você vai, enfim, num quilombo, né, que traz aquela ancestralidade, né, você vê o seguinte, caramba, é outra lógica, é outro raciocínio, é outro conceito. Não dá nem para você tentar explicar as coisas de lá com a lógica de cá, você não consegue. É como você pegar um programa do PC e rodar no Mac. São duas linguagens diferentes, completamente diferentes, né? O iOS e Android não funcionam, um aplicativo não roda no outro. Então acho que a gente vive num estado de guerra, e no estado de guerra tem vencedores e perdedores. E enquanto a gente não conseguir enxergar que a gente vive num estado de guerra, então, por exemplo, quando a gente fala do MST, eu sou alucinado, né, pelo que faz o MST. Aí alguém chega para mim e fala assim, mas teve aquela ocupação, o pessoal chama de invasão, né, que quer atacar, aquela invasão que fez. Não, ali tinha um trabalho, né, escravo, não sei o que, ali tinha degradação do meio ambiente. Aquela ali, não, aquela é uma terra improdutiva que devia dinheiro. E tem aquela ali, mas eles não precisavam ter pichado aquela parede. Aí eu falo, meu amigo, então vamos lá, então vamos ser super claro. O MST é um agente participante dessa guerra, ele está em conflito. O campo está em conflito, então não esperemos do MST uma atitude 100% pacífica, uma atitude 100% combinada para não quebrar regras, combinadas, até porque essas regras foram criadas por aqueles que, enfim, subjugam, né? Por aqueles que maltratam, por aqueles que oprimem, por aqueles que se aproveitam daqueles que estão representados ali pelo MST. Então, esperar, eu acho até o seguinte, depois de conhecer o MST, eu falei, caramba, os caras são muito mais pacíficos do que eu imaginava e mais até do que eu acho talvez que deveriam ser, né? Porque é engraçado que várias vezes eu já falei nos encontros do MST, vocês tinham tudo para querer vingança. Vocês não querem vingança, vocês querem um mundo melhor, vocês querem um mundo mais justo, vocês querem um mundo que vocês possam plantar, vocês querem ter terra, vocês querem ser donos do seu próprio caminho. E às vezes para isso vocês vão entrar em conflitos, e esses conflitos, às vezes sim, quebram regras. Isso faz parte, é um movimento com 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. E eu só estou falando, assim, é muito importante a gente falar isso, quando, por exemplo, falam com o padre Júlio Lancelotti das pessoas em situação de rua, e ele fala assim, olha só, nós não precisamos endeusar, mas não devemos demonizar. Nós precisamos compreender e ajudar, né? Então, eu acho que é muito isso. Quem conhece a situação do campo no Brasil, sabe que, em primeiro lugar, a quantidade de terras de pessoas muito ricas que são ilegais, que foram tomadas de maneira ilegal, que foram griladas, que desrespeitaram todas as regras, e ninguém fala nada. Caio, Adriana e João, tem um livro aqui, onde o geógrafo Umbelino de Oliveira, que já ganhou o prêmio Jabuti, um cara, enfim, doutor, descreve o seguinte, que mais de 50% das terras no Brasil tem uma irregularidade no seu título. Só que a gente fala que o cara do MST é o invasor, mas é a turma toda que invade, desmata e destrói e falsifica os documentos e grila e mata os indígenas e mata os quilombolas e atira contra... A gente não fala nada. Aí a gente fala que o cara lá do MST, o cara é muito agressivo. E o cara lá da Faria Lima, que é absolutamente insensível, fala as maiores barbaridades, é racista. Quando teve o começo da crise, a declaração do dono da maior corretora do país foi o seguinte: a curva agora já melhorou, o problema agora é na favela. E todo mundo achou normal. E todo mundo acha. Eu vejo nisso uma agressão gigantesca. Quando essas pessoas pegam e promovem cortes, né, em políticas sociais, elas estão matando gente. Mas não.
Tudo isso é normal. E aí a gente volta para a operação do MST, porque o que o João falou é muito verdade. No Brasil, e aí é uma visão pessoal do Eduardo, o sistema financeiro ele é muito culpado pelo que a gente vive. Muito culpado. E as decisões que são tomadas, políticas, elas têm que estar de acordo com o que a Faria Lima quer e define. E isso, eu estou falando o seguinte, muito com o atual governo, mas nos governos de centro-esquerda foram assim também. Não teve decisão que afrontou ou desagradou a Faria Lima. E por que isso acontece? Por um motivo muito simples. Porque 90% do dinheiro do Brasil está concentrado na mão de 4 famílias. Eu estou falando 4 bancos, são mais 4 famílias, mas aqui, alegoricamente, na mão de meia dúzia de famílias. Quando você olha o relatório da dívida pública brasileira, 31% na mão dos bancos, 25% na mão dos fundos de pensão, 25% na mão dos fundos de investimento, 10% na mão do investidor estrangeiro. Esses 4 grupos investem através dos bancos, assessorados com a estrutura dos bancos nos títulos da dívida pública. Ninguém está comprando direto como um tesouro direto. O tesouro direto é 1,2%. E aí você fala o seguinte, os bancos têm 90% da dívida pública na mão deles. Aí é isso, aí vira uma chantagem. Eles passam a ser donos do país. Só que não é só donos do país e decidir qual é a reforma da Previdência que passa, qual é a reforma trabalhista que passa. Se não passar, aí é o seguinte, os juros vai explodir, a inflação vai sair do controle. Por quê? Porque ele está dizendo. E ele está dizendo e ele que manda. Qual o setor que a gente vai fazer bombar no Brasil? O produtor de soja, latifundiário. Por quê? Porque ele decidiu. Que é para ele que ele quer emprestar dinheiro. Só que esse poder todo, a gente fala que é do dinheiro dos bancos. Não é verdade. O dinheiro é nosso. Ele está nos bancos. Mas é como se a gente morasse num condomínio que tem 100 apartamentos e tem uma pessoa que tem um apartamento, mas pegou uma procuração de 50 apartamentos para poder votar na reunião de condomínio. Então ele tem 51 votos e ele decide tudo, apesar de ter um apartamento. É esse o poder que a gente dá para os bancos. Eles decidem tudo sendo donos de um apartamento. Talvez um pouco mais de um, mas não tem a maioria. Então, recuperar esse poder de você financiar o mundo que você acredita com dinheiro que é seu, recuperar esse poder de votar na reunião de condomínio pelo mundo que você acredita e não dar esse voto para os Setúbal, os Benchimols e etc. Desculpe falar o nome, mas eu faço questão de falar o nome, Bradesco, Itaú, Santander. Eu não quero dar. Eles têm uma visão de mundo diferente da minha. E quando eu ouço, por exemplo, a BTG ou não sei o que, o presidente dessas empresas falando, né, que não, porque é isso e porque se fizer isso a dívida pública vai explodir, tem que cortar isso. A gente ouve aquilo quase que como uma verdade que tem que ser aceita. Por quê? Porque tem que ser aceita. Porque o que vale é aquilo. O que a gente falar não vale. Porque a gente não tem esse poder. Então a gente acaba ouvindo isso, e vem com um tom super arrogante, com essa postura de aceitação. Então o que essa operação faz? Ela fala, não, olha só, com o meu dinheiro, com a minha riqueza, com os meus recursos, voto eu. Então ela é um convite a uma mudança paradigmática e estrutural, que é aquilo que eu falei que eu pouco vejo acontecendo hoje. E por isso eu acho que um valor tão pequeno incomodou tanto como essa operação do MST. Acho que tem um vasto caminho aí que você trouxe e essa quebra de paradigma de deixar de olhar para riscos, de olhar para soluções, né? De alguma forma você tem essa dupla situação frente ao que está aí. Eu queria convidar a Adriana para, olhando um pouco na realidade que você tem hoje dos movimentos, especialmente dos povos indígenas, mais movimentos, né, das nações dos povos indígenas.
Tem conexão desses mundos? Você acha que era essa negociação que a gente podia fazer aqui ao vivo? Bom, obrigado, Caio, pelo convite. Super prazer de estar aqui nessa conversa ótima. Acho que, enfim, sou a palpiteira, né? Não é, essa resposta não cabe a mim, mas nesse mundo, né, que o João e o Eduardo, digamos, projetam, né, como uma perspectiva que pode surgir de um tipo de inovação como essa, eu acho que sim, que tem muitas conexões, tem muitos paralelos em relação aos desafios que essas comunidades que vivem, né, de forma coletiva, comunitária, em áreas florestais, né, de forma diferenciadas, têm para trazer para esse debate dessa mudança de lógica, né? E aí, enfim, é óbvio, né, que a situação ia, digamos assim, incomodar, né, digamos, o status quo, principalmente nesse momento em que, né, vocês trouxeram os comunistas para o mercado, porque na perspectiva do governo do momento que a gente está vivendo no Brasil, né, o MST, outros movimentos sociais, são todos os comunistas. Então, isso dá um nó na cabeça de qualquer pessoa, né? Não é à toa essa coisa que o Eduardo traz das pessoas criticarem o que eles consideram que é uma forma violenta de mobilização social, que também tem um grande dado de ignorância histórica de entender que mudanças significativas na sociedade, elas historicamente se dão, né, com essa saída de um certo limite. Mas é curioso porque é isso, o Brasil é o país que mais mata agricultores e defensores de meio ambiente, defensores de direitos humanos, e é como se todo mundo tivesse que aceitar essa situação de uma forma absolutamente, né, resignada, como se não fosse de fato uma guerra e uma disputa. Mas eu acho bem interessante essa perspectiva de que essa inovação, né, que vocês construíram é uma inovação que parte da perspectiva de uma demanda social. Eu acho que esse é um elemento central, né? Quer dizer, respeitar a autonomia do movimento e pensar uma forma de conectar esse movimento em novas formas de financiamento sem, digamos, ter que alterar a forma como o movimento trabalha. Que é uma coisa que no desafio que a gente vê da Amazônia, por exemplo, da discussão da geração de renda para comunidades indígenas tradicionais, é um problema sério, porque você tem, inclusive, grandes empresas do varejo, do agronegócio, né, que querem pautar como é que é a discussão do mercado, do acesso a mercados dos produtos da floresta, floresta essa que as atividades, né, do agronegócio no geral ajudam a derrubar. Então, entender que a construção da solução tem que partir da perspectiva que é das comunidades, assim como, né, vocês trabalharam, é fundamental para garantir a autonomia, para você ter, de fato, o resultado final, né? Eu tenho brincado, de até numa reunião em que o pessoal da FEBRABAN apresentou os fundos que existem hoje, que apoiam atividades florestais, que estão conectados com essa questão da sustentabilidade, porque quando chega, sempre assim, você tem fundos, os fundos estão aí, não é que falta recurso para que as comunidades possam desenvolver suas cadeias produtivas. Mas o tipo de exigência e o formato do fundo, ele pressupõe que essas comunidades precisam rever a sua forma de organização para dar conta de acessar o fundo. Eu digo, bom, então desculpe, então esse fundo não é um fundo para conservação de florestas, ele deve ser para outra coisa. Porque se quem está conservando florestas são essas comunidades, que têm essas formas de organização, com essas limitações das suas associações, se o fundo não é desenhado para que elas consigam acessar, esquece, não dá para dizer que esse fundo tem esse objetivo, né? Eu acho que um outro elemento muito interessante que tem da iniciativa é o potencial que ela tem de aumentar o apoio da sociedade ao MST, de demonstrar a efetividade do modelo produtivo, né? De abrir caminhos para superar um pouco essa tosquice do agronegócio que sequestrou a nossa política agrícola, né? Porque a gente tem uma política agrícola mesquinha, pautada por interesses de concentração de terra e não de produção de alimentos. Então, você conseguir, né, desafiar essas variáveis para poder construir, né, um apoio para aquele modelo que
funciona e demonstrar para as pessoas, né, que esse modelo funciona, ajudando a construir apoio da sociedade para isso, eu acho que é um efeito, digamos, colateral, né, dessa iniciativa, que é extremamente positivo. Acho que fica aí um desafio de conseguir trazer cada vez mais para essas discussões as variáveis que são subjacentes ao modelo produtivo do MST, como a questão da soberania alimentar, a questão dos serviços socioambientais, que são, né, elementos que podem contribuir com a perspectiva da sustentabilidade e ajudar a agregar valor, né, pelo menos se a gente achar que dá para levar a sério os compromissos internacionais e todo uma parte do blá blá blá, né, que diz respeito a esse interesse de uma economia mais verde e tal. Eu acho que só mesmo uma iniciativa com essa pegada para, digamos, fazer essa provocação, né, no mercado financeiro em torno desse debate. Que eu achei até curioso quando o Eduardo fala dessa coisa, né, a inteligência que está, né, nas visões que o mercado financeiro tem. Eu lembro que recentemente, numa conversa com o diretor de um desses bancos, tá? O pessoal estava falando assim, da surpresa com a situação a que o governo nos levou na política ambiental. Eu falei, peraí, que surpresa, né? Falei, vocês gastam fortunas contratando estudos de cenários, entendeu? Analistas para fazer análise de cenário. Ninguém disse para vocês que o Bolsonaro era isso na agenda ambiental, porque qualquer leitura, qualquer discurso dele na Câmara dos Deputados em 30 anos, dizia muito, ele foi muito claro. Se tem um tema no qual ele não negou, né, qual era a pegada dele, foi a questão ambiental e a questão dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Então, esse papo de que as pessoas não imaginavam, então eu comecei a desconfiar desse lado da inteligência do setor financeiro. Eu acho muito interessante que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem essa expectativa grande, né, de que decisões como as da COP de clima e tal venham, né, a pautar de cima para baixo, né, mudanças significativas. Na real, o que a gente tem visto é que as grandes inovações e perspectivas de um futuro mais sustentável têm sido construídas realmente no nível local, né, de baixo para cima, com iniciativas assim, bastante significativas de construção de modelos de economia circular. A própria MST, por exemplo, antes disso, né, ele tem um trabalho, por exemplo, de promoção de compras coletivas. Aqui em Brasília, por exemplo, tem uma rede imensa de pessoas que pré-financia em vários assentamentos, fazendo compras coletivas. Os modelos das comunidades de apoio à agricultura, em que você junta uma comunidade para ajudar a financiar aquele agricultor para ele não ficar dependente. Essa conexão, né, que você pega a possibilidade da sociedade escolher como é que ela vai garantir a produção dos alimentos que ela consome, fazer isso nessa escala como vocês construíram, é uma coisa que realmente eu acho que não, para ninguém que era de fora ou para ninguém que conhece, né, o mercado financeiro, de longe, digamos assim, parecia uma coisa possível. Então eu acho que para a gente que está nesse debate sobre os desafios para a Amazônia, né, os desafios de como garantir autonomia e condições de manutenção dos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais que ajudam a conservar a floresta, é uma lufada de vento fresco, assim, abre mil possibilidades, né, de pensar de uma forma diferente, né, essa questão do financiamento, e acho que derruba muitos muros também, muitas barreiras, né, porque eu acho que hoje a gente, quando olha a situação que a gente chegou e a situação como o mundo está, não dá para imaginar que a gente vai resolver o grande problema da concentração primeiro, para depois conseguir resolver esses problemas, né? A gente precisa de uma solução que vá, digamos assim, comendo pelas beiradas e minando e transformando o sistema por dentro. Esse exemplo ele é brilhante nesse sentido. Super, Adri, eu acho que tem aí uma volta que a gente vai continuar fazendo aqui nessa roda,
E, ô João, mostra a sua camiseta. Então... O MTST. Que muita gente... E aí é isso, essa coisa da perspectiva de crescimento e de novas iniciativas. E muita gente, o que não é nenhum demérito, enfim, mas até da mídia, do conhecimento comum, não sabe a diferença entre o MST e o MTST. Né? E são dois movimentos diferentes, muito importantes ambos. O MST é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, trabalhadores rurais, né? E o MTST, aqui ó, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Que é um movimento urbano, enfim, que busca a moradia das pessoas das cidades. Né? Então são dois movimentos separados, diferentes, né? Próximos, mas são dois movimentos diferentes e que muita gente acaba não conhecendo a essência dos movimentos. Só complementar aqui então uma coisa que a Adri falou, que acho que até o Lúcio falou, o mercado financeiro, eu acho que ele não tem que ser protagonista, ele tem que ser ponte. E um dos grandes problemas é que ele vem se colocando no papel de protagonista. Quando você chega para um povo originário, quando você chega para alguém e fala assim, você tem que fazer isso, eu só vou te dar recursos se você fizer tal coisa, é o rabo balançando o cachorro, porque a produção de riqueza está na ponta. Então, eu vou te dar recursos, mas 6 meses, tal, sei que se vive para pagar de volta. Não é assim. Quando a gente foi conversar com eles, a gente foi entender a necessidade de recursos deles. Como a gente poderia montar um negócio? Legal, fazer uma operação de 5 anos, um ano de carência importante, ótimo, vamos fazer isso. Não chegar dando regra e falar, se quiser é isso, se não, o azar é seu, tal. O poder está comigo. Não é isso, né? Então acho que essa capacidade, e até a questão de inteligência, acho que tem, não sei, os estudiosos falam que tem vários tipos de inteligência. Eventualmente até alguém no mercado financeiro pode ter a inteligência lógico-matemática, mas a inteligência interpessoal e intrapessoal nenhuma. Né? Então assim, tem outros tipos de inteligência que eles não têm. Não tem essa empatia com o outro, para entender. Né? E, então, acho que tem uma certa arrogância e prepotência ficando dentro dessa bolha de querer dar as regras do mundo. E não é por aí. Não é por aí. Você está lá para ligar as pontas, não para pegar de um lado, pegar do outro e falar tudo ao seu para o seu próprio benefício. E na real é isso. Quando avalia um banco, via de regra qual é o lucro desse banco. Quanto que ele, não é quanto ele contribui, né? Tem 4, 5 bancos no Brasil, é isso que acontece. Eu queria trazer uma questão aqui, para perguntar para você, para o Eduardo, para você, que eu acho que conhecem mais o que está acontecendo. Iniciativas como a Banca Ética, iniciativas como o Left Bank, iniciativas que estão aí acontecendo do ponto de vista de agrupar num modelo similar aos modelos de financiamento do sistema mesmo, financeiro, se isso tem uma perspectiva de crescimento, né, uma perspectiva de ampliação, se faz sentido. E se não é, quer dizer, se não está chegando num momento onde a Adriana trouxe uma série de questões, ela falou no começo que ela ia dar parte do tempo para que a gente pudesse, vocês falam, mas ela trouxe uma série de questões que mostram que talvez um fórum pelo investimento em um país sustentável, justo, próspero, fórum que pudesse ser puxado com a participação das organizações como o MST, como o MTST, como organizações de lideranças, de associações de povos indígenas. Eu acho que um espaço desse podia ser uma perspectiva interessante com a qual a gente estaria disposto a contribuir. Então eu queria ouvir daí, Eduardo. Eu acho a ideia super legal e a minha função, Caio, hoje em dia, e é claro, com responsabilidade e sempre com fundamento, né? Mas é colocar mesmo o dedo na ferida, sabe? Eu me proponho a fazer aqueles questionamentos que as pessoas ficam às vezes meio constrangidas de fazer. E eu sou um cara muito desconfiado das boas intenções vendidas, né, pelos
bancos e corretoras aí. Então, nada me deixa mais irritado que uma propaganda de um filhinho correndo na praia, abraçando o pai, no pôr do sol, e falando assim, banco não sei o que lá, pensando no seu futuro. Pensando no seu futuro, em vez de fazer qualquer programa ambiental, social, não sei o que, diminui para uma metade sua tarifa do cartão de crédito, você já vai ajudar tanta gente, mas é na lata se você fizer isso, né? E, então, por exemplo, eu acredito que a gente ainda tem muito. Eu lembro quando começou o negócio de compliance, né? E o pessoal contratava assim nas empresas, né, que eu trabalhava também, era o seguinte, pô, eu preciso de um cara de compliance, e aí quando me contratava assim, ó, só para você entender qual é o seu job description, o que você tem que fazer. A gente tem que continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente fazia e tem que ter um selo, tá? Hoje em dia eu vejo a ESG um pouco assim, sabe? Então a ESG, assim, como é que eu faço para ter esse selo de ESG fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes? Então você sabe, cara, que o budismo tem o caminho óptimo, né? Buda falava que as 4 nobres verdades, a primeira que a vida é sofrimento mesmo, né? Ele falava, a segunda nobre verdade, que existe saída para o sofrimento, né? A terceira é que a saída vem do desapego, né? Do sofrimento, da não identificação, né? E você consegue isso através do caminho óptimo, né? E o caminho óptimo são as 8 coisas que a gente tem que seguir. E aí a primeira é a correta, direta e reta visão. Segunda, correta, direta e reta intenção. Terceira, correta, direta e reta comunicação. E só a quarta verdade é a correta, direta e reta ação. Então a ação, ela tem que vir precedida de uma visão correta de um e de uma intenção correta. Então eu vou falar uma coisa aqui que, olha só, vai parecer uma maluquice, vai parecer que eu sou um comunista, né? Mas os bancos acabaram de ter um lucro, né, no semestre, né, de 61 bilhões de reais. 61 bilhões de reais. Vamos supor, cara, isso na maior crise que a gente já viveu, que eu te falasse o seguinte: imagina um mundo, tá, onde a gente fizesse um monte de mudança para preservar a Amazônia, para respeitar a nossa cultura, para tirar as pessoas da fome, tudo isso que a gente está falando, e que o resultado desses bancos fosse 20 bilhões de reais. Em vez de ser 61, fosse 20 bilhões de reais. As pessoas vão falar que eu sou um maluco, que eu sou um comunista, a gente está falando de pessoas que já têm um dinheiro que significa só poder, de um setor que é completamente improdutivo, não produz um alface, não produz uma cadeira, não produz nada. E a gente está falando o seguinte, eu estou falando 20, pode ser qualquer número, eu estou provocando, falando o seguinte: se a gente falasse que todas essas mudanças diminuiriam a lucratividade dos bancos para 1/3, né? As pessoas vão ser absolutamente contrárias. Por quê? Porque elas foram ensinadas a ser contrárias a isso. Eu vi um diretor do Banco Central falando, quando saiu o resultado dos bancos, falando o seguinte: olha, na verdade saiu isso, mas a gente está muito preocupado que no próximo ano essa rentabilidade possa ser afetada. Já é um avanço em relação à rentabilidade do ano passado, no auge da crise do ano passado, no auge. Eles ficaram muito preocupados, eles entraram 40 bilhões no semestre, 40 bilhões no semestre. E aí o cara do BC, o diretor, falando, ele torcendo, né, para essa rentabilidade ser cada vez maior. E eu acho isso um absurdo. Eu acho assim, errado essa rentabilidade alta. Eu não tenho outra palavra, eu acho errado. E eu consigo ver um mundo onde, esses bancos não tenham 60, que tenham 20. Eu não acho que isso é comunismo, porque comunismo, para mim, e aí se você fala, Eduardo, teu mundo ideal, estalou o dedo. Pronto, eu vou causar logo, porque eu gosto de chegar causando. Estalou o dedo, eu posso escolher. Eu escolhi o seguinte: o sistema financeiro todo estatal. Eu não acho que tinha que ter sistema financeiro na mão da iniciativa privada. Isso é o que eu gostaria de... Acho isso possível? Acho completamente impossível hoje em dia. Um dado que é completamente impossível, não podia ser o setor mais lucrativo, o setor que é totalmente improdutivo, que é para ser uma ponte só. É como se você tivesse uma estrada por onde passam os caminhões que carregam as riquezas, e aí o pedágio pega o baú todo de riqueza, o caminhão sai sem riqueza. Quem adianta a estrada? Não adianta nada a estrada.
Se o caminhão chega a ser riqueza do outro lado, não adianta nada, a estrada melhor não tem estrada. Então, eu acho que a gente, para ter realmente um mundo melhor, tem que ter uma intenção correta. E aí não adianta contratar a gente para ter o selo de ESG sem fazer mudança, ter o selo de compliance sem fazer mudança. Tem que ter pessoas que sejam importantes e executivas nesses lugares, realmente querendo um mundo melhor e dispostas, vejam bem, a parte mais importante, a abrir mão de alguma coisa. Elas têm que estar dispostas, porque não tem a solução. Eu acredito no mundo onde, poxa, todo mundo ganha. Não tem, no ponto que a gente chegou, tem que abrir mão, porque senão matematicamente, você bota no Excel, a conta não fecha. Eu já fiz essa conta 500 vezes com as pessoas. Não temos tempo aqui, se não fazia, demora 10 minutos, não fazia aqui de cabeça. Tantas vezes que eu já fiz, não tem como. Elas têm que abrir mão. Agora, elas estão dispostas a abrir mão? Não. Então não me venha com papinho de carbono zero, não sei o quê, para mim isso é tudo papo furado, entendeu? Eduardo, acho que tem... Embaixo, eu só vou falar que eu assino embaixo. Estou no mercado financeiro, assino embaixo nisso. Eu também. A gente não é do mercado financeiro, não está próximo dele, não tem uma influência mais direta dele, mas a gente também concorda. De alguma maneira, está colocado aí a necessidade de olhar para a efetividade das coisas, né? A gente tem que ter a demonstração de efetividade. A gente está fazendo um exercício nessa direção de poder ter... se você estabeleceu uma meta para 2020, seja ela para 2030, seja ela qual for, do ponto de vista socioambiental, você tem que demonstrar isso ano a ano, né? Você tem que mostrar isso efetivamente acontecendo. A gente tem que cobrar essa transparência e essa informação, essa empresa aberta, né? Esses dados abertos. Quando você fala de 60, acho que a campanha 60-10 é boa, João. 60-10, começar a ter essa 60/10. Porque essa perspectiva é uma perspectiva que traz a possibilidade de se mudar a lógica da catraca, né? A catraca da exclusão, para a participação nesse processo de decisão que você lembra de voto, né? De poder votar, de poder decidir, de poder recuperar. Então, eu ia deixar aí para a Adriana. Algumas questões suas foram mais respondidas, ou a gente tem uma... Acho que a gente precisa desse fórum, viu, Adriana? A gente precisa... A experiência que vocês tiveram no fundo da Amazônia, a construção que o Eduardo tem aí histórica com relação a fundos de investimento com impacto social, o João também, e a disposição da gente ter a possibilidade de experiências e as organizações com as quais a gente tem interlocução, acho que pode ser bastante significativo. Sem dúvida. Acho que quando a gente trabalha com povos indígenas e comunidades tradicionais, acho que um elemento forte nisso é que, nesse caso, não é que as pessoas estão defendendo só que os outros continuem ganhando mais. Elas estão contra qualquer perspectiva de distribuição mínima de benefício para que essas populações tenham um mínimo de dignidade. Então, você vai, por exemplo, se você olha hoje qual é a pauta política da Frente Parlamentar Agropecuária no Congresso Nacional, a prioridade deles é rever a legislação dos direitos indígenas. Nós estamos falando de 13% do território nacional. E a prioridade política desses caras é rever o que está ali. E que são o quê? Territórios que são abrigo, né? Casa de 1,5 milhão de pessoas que vivem de um modo diferenciado, que contribuem para a conservação de florestas, que é dado, né, na retórica internacional como um grande valor para o mundo e para o futuro da humanidade. Né? Mas a nossa elite vê isso como um impeditivo ao desenvolvimento. Né? Acha que os indígenas estão loucos para ter alternativas econômicas como a mineração, que pressupõe tirar deles tanto autonomia quanto qualidade de vida. Então, é uma visão tão tosca, e o que me surpreende nisso é assim, essa coisa da gente vai ficando velho, então você passa por várias fases, né? Desde que eu comecei a trabalhar nessa área, que a gente já escutava assim, quando você ia negociar o apoio a um projeto de uma comunidade que tem uma exploração sustentável de castanha,
aí você apresentava as demandas, assim, precisava explicar, né, a distância que o cara percorre, por que ele precisa de tanto combustível, todas as necessidades, né? Nunca podia colocar, muitas vezes, salário e recursos para as próprias pessoas. É como se essas pessoas, por viverem no que eles acham que é fora, digamos, do sistema, elas têm que se virar do jeito que elas estão, né? E ainda perguntava assim no final, mas esse projeto aqui, ele é autossustentável? Eu queria saber se fazia essa pergunta para o pessoal da Zona Franca de Manaus. Entendeu? Porque não há nenhuma atividade econômica na Amazônia que não tenha enormes subsídios ou outro tipo de apoio, de financiamento. Mas quando chega na hora dos indígenas e das comunidades tradicionais, vem lá essa pergunta, né? Então, e aí, obviamente, a gente nunca vai conseguir fechar essa conta, porque você tem que lidar, né, com a violência, a falta de direitos, né, o impacto de grandes obras de infraestrutura que são pensadas. Você falou da estrada, eu pensei numa coisa que na Amazônia é muito comum, né, que é tipo, você constrói Belo Monte, qual é o objetivo? É gerar energia para o centro-sul do Brasil. Você asfalta a BR-163, a Cuiabá-Santarém, na descrição do objetivo da estrada está escoar a produção de soja do Mato Grosso pelo Porto de Santarém. E o que acontece naquele 1.500 quilômetros de estrada é como se não existisse nada nem ninguém. Os caras projetam uma ferrovia com uma ferrogrão, não tem a projeção de ter atendimento a transporte de pessoas. É só para transporte de carga, né? Então, quer dizer, é toda uma sociedade, é todo um patrimônio socioambiental a serviço, né, de alguns poucos setores e serviços, né, que se utilizam de uma retórica e de um marketing absurdo para construir uma legitimidade para, digamos, usurpar esses benefícios públicos em nome de poucos privados, né? Então, e hoje, muito do debate que a gente enfrenta na área ambiental, que é, né, com o que eu chamo de agronegócio, tem a ver com isso de que você pegou a produção de alimentos, que é uma minoria dentro desse setor agro, que é majoritariamente industrial, né? Mas e aí, em nome da produção de alimentos, que é da produção agrícola, né, de alimentos, né, que é um micro, né, você justifica todo o setor construindo uma campanha de comunicação que fala que o agro é pop, né? E aí você tem, então aí essa semana, então, foi de dar, assim, enjoos, né? Porque essa semana a matéria da campanha é abelha é agro. As abelhas estão morrendo por causa dos agrotóxicos, entendeu? O agronegócio mata as abelhas. Como é que você pode fazer uma campanha publicitária que cria uma legitimidade junto à sociedade, de um setor, né, atribuindo a ele benefícios sociais que ele não consegue sustentar? Então, são muitas frentes de embate, viu? Mas eu concordo que acho que discutir a partir do setor financeiro pode ajudar um pouco a quebrar alguns paradigmas. Tem aquela fábula que fala, né, que se tivesse uma comunidade de macacos, em que um macaco tivesse uma quantidade absurda de bananas e dá para todas as próximas gerações dele, e alguns macacos estivessem lá passando fome, os cientistas vão pegar e estudar a mente daquele macaco, como essa sociedade sobrevive. O que tem de... Esse macaco tem algum distúrbio mental para ter tanta banana, e tem alguns que passam que não estão morrendo sem bananas, né? E no nosso caso a gente coloca na capa da Forbes e aplaude esses macacos. Então, queria continuar com você, João. Você falar um pouco, porque a gente está aqui caminhando para o fechamento do nosso painel, um pouco das perspectivas. Essa iniciativa pegou num certo lugar bastante impactante, eu acho que vocês falaram disso, o Eduardo falou. Existem várias razões, a Adriana também lembrou de algumas razões do que isso está nos impactando e continua. A perspectiva tem de crescer, né? De ter um caminho que seja de fato modificador para esse 60-10. Né? O que eu acho é que esse tipo de iniciativa que a gente fez, e eu não tenho nenhuma pretensão, absolutamente nenhuma, até porque eu não tenho capacidade nem competência para isso, que
que a Gaia vai salvar o mundo ou vai salvar alguma coisa. E muito menos o Edu, a Adriana, o Caio, o Etos. É só mostrar que existe um caminho. Porque até então não existia um caminho. Né? É assim porque é assim. É assim porque é assim. E quando a gente vai lá e fala assim, não, gente, não é a Gaia, a banca ética, o Triodos faz isso, vários outros estão fazendo isso no mundo inteiro. Quando começa a mostrar tem outro caminho, a minha expectativa, a minha esperança, a minha fé é que quando tem uma pracinha e tem um gramado, ao invés de dar aquela volta toda para passar, você começa a andar no meio desse gramado, daqui a pouco começa a aparecer um caminhozinho, quanto mais gente anda, daqui a pouco fica um caminho grande nisso daqui, algum dia talvez até passou uma rua para as pessoas, uma calçada, para cortar caminho em cima dessa grama. Então minha expectativa é essa. Então aos poucos uma pessoa anda nessa grama, outra anda, vem cá, dá para vir. Entra, vai para esse caminho que é um pouco mais rápido, faz mais sentido do que dessa volta toda no praque. E vai indo. Então acho que o grande ponto que a gente quer, que a gente espera, é que cria essa consciência maior das pessoas. Será que está certo? Será que é assim mesmo? Será que faz sentido continuar um sistema assim? Se a gente continuar esse sistema, é questionar, pode ser que a gente esteja errado, mas questionar. O sistema que veio até aqui, vem dando certo ou não? Como sociedade, como irmãos? E aí acho que é esse o grande ponto que a gente está querendo trazer, e para que cada vez mais pessoas possam passar e criar esse caminho, não é um caminho de ninguém, é um caminho de todos. Só vai ser bom esse caminho quando todos passarem lá, porque o que a gente quer é o bem de todos, não o bem de meia dúzia. Legal. Bom, essa sua imagem dos caminhos, né, de cortar caminhos, lugares, espaços urbanos, bons planejadores para trabalhar com planejamento urbano, com praças, deixam de algum tempo a praça meio que para ver como é que os caminhos se organizam ali, as pessoas usam. Isso já aconteceu, então acho que faz muito sentido. E aí, Edu, isso dá para sedimentar, né? Eu acho que você continua sendo bastante cético e realista, né? Na verdade, não é cético, realista com relação à exigência que a gente tem que fazer de demonstração, de transparência e de efetividade. Como é que você vê? Não confundam o ceticismo, né, com desânimo, pessimismo, senão não estaria lutando, né? Eu acordo todo dia para a exposição de 7 da manhã até meia-noite, eu estou lutando. E o que eu acho, e isso eu defendo muito, assim, é que a gente tem que ter uma mudança estrutural, né? Estrutural. E a gente é muito seduzido, né? Por essas promessas de mudanças cosméticas ali, sabe? Mudanças estéticas, mudanças que são pequenas, né? E que não mudam estruturalmente a situação que a gente vive. E é mais fácil acreditar, né? Pô, faz o seguinte, cara, não abre mão de tudo, vamos defender um mundo melhor para todo mundo. Vamos, né? Existe, assim, tem como se todo mundo ganhar mais, então o cara que ganha bilhão ganha 2, que não ganha nada ganha. Tem como ter esse mundo. O PIB no mundo, em termos reais, multiplicou por quase 10 vezes, né? Nos últimos 60 anos. Quase 10 vezes, né? O PIB mundial em termos reais. A metade da população não está ainda vivendo uma pobreza enorme. Isso porque o país que não adotou uma economia 100% privada foi quem tirou quase 1 bilhão da extrema pobreza. Porque imagina se lá na década de 80 a China tivesse falado o seguinte, ó, vamos também adotar a economia de mercado, não tem mais Estado. Era o seguinte, era por mais de 800 milhões de pessoas hoje na extrema pobreza. Eu não estou defendendo o modelo chinês, não, estou fazendo uma constatação. Imagina a China sem Estado, vindo da miséria que tinha lá na década de 80. Então o ponto que eu estou falando é o seguinte, se não tiver uma mudança estrutural, não tem solução. Eu gosto dessa imagem do Pacífico, porque mostra o seguinte, a estrada ela vai sendo construída. Eu não, e mais aqui uma para ficar com fama de pessimista, né? Mas não é. Eu não acho que eu vou ver esse mundo justo, um mundo que venceu a desigualdade, eu não acho que eu vou ver esse mundo, tá? Mas eu acho que o dia que a gente conseguir chegar nesse mundo, e acho que um dia a gente vai chegar, pode ser daqui 300 anos, 500 anos, eu acho que o dia que a gente chegar, eu vou fazer parte dessa caminhada. Darcy Ribeiro vai ter feito parte dessa vitória. Gandhi vai ter Darcy Ribeiro vai ter feito parte. Martin Luther King vai ter feito parte dessa vitória.
Martin Luther Isso é King, sabe? A vitória não vai ser de quem estava lá no dia. A vitória não vai ser de quem estava lá no dia. A vitória vai ser de quem construiu esse caminho. De saber Então, essa é a que a gente, ao lutar por esse mundo saber mais justo, que a gente ao lutar está por esse mundo fazendo mais parte justo, dessa vitória. a gente Um dia vai está acontecer, fazendo mesmo parte dessa que nesse dia a gente não vitória. esteja aqui para mesmo fisicamente celebrar, mas fisicamente estaremos celebrando. mas espiritualmente estaremos celebrando. Mas uma coisa que certamente a gente tem como... mas uma coisa que certamente de olhar para isso de uma maneira bastante realista. de olhar para isso de uma maneira bastante sentir que muda, viver num processo sentir que muda, viver num processo que está melhorando, está melhorando. Isso é o está melhorando. Essa é a fruição necessária para isso. E a gente já teve alguns momentos aonde nós vamos organizar agora Nós vamos organizar agora em dezembro um painel para trazer a nova campanha do programa 1 milhão de cisternas. Do programa 1 milhão de Está cisternas. renovando uma campanha e está trazendo de volta. Está renovando uma campanha e está trazendo de volta essa pauta e uma pauta que isso provoca mudança absolutamente significativa. Quando você instalou milhares quando você instalou as cisternas de placa no milhares cisternas de placa no como semiárido como de adaptação, um processo convivência, de adaptação, né, de convivência. Aí a Adriana está num outro lugar, mas de qualquer jeito. Aí a Adriana está num outro lugar, mas de qualquer jeito ela também tem essa adaptação e ao mesmo tempo de ser referência. Adaptação e ao mesmo tempo de ser referência para um outro modo de vida. E aí, Drico, como é que você termina? Muito otimista, porque apesar também que eu acho que muito otimista, porque apesar também mais que eu acho que radical, mais velha, mais moderada, ficando mais radical, mais moderada, mais radical, mas eu sou muito otimista, mais radical, mas eu sou muito otimista e eu fico muito otimista quando eu vejo, né, que é possível você construir inovações por dentro do sistema, né, abrindo planos e cunhas para ir fazendo com que as pessoas entendam que as coisas podem acontecer. Eu também me movo muito por essa perspectiva de cada passo que a gente dá aqui é uma construção de uma perspectiva de futuro. Eu acho que a gente tem que correr porque as mudanças climáticas estão aí, não vai dar para esperar para conseguir uma solução. Então é bom ver coisas assim bem estruturadas que vão ajudando a abrir caminho. Velocidade, intensidade velocidade, intensidade e efetividade são coisas da conta. Bom, eu queria agradecer muito. Delas Bom, eu queria agradecer muito. Foi um prazer recebê-lo. Foi um prazer A gente vai deixar esse momento. A gente vai deixar esse momento, vai ficar no nosso canal do YouTube, a gente pode fazer outras equações dele. Eu queria agradecer muito a participação de todas as pessoas. Eu queria agradecer muito a participação de todas as pessoas que estiveram com a gente. Se você gostou dessa conversa, deixa sua curtida lá. Se você gostou dessa conversa, deixa seu comentário, se inscreva no clube. Seu comentário, se inscreva no clube. Acontecendo, a gente vai para poder receber as coisas que estão acontecendo. A gente vai para a conferência de dezembro. Até dezembro. A gente tem o festival mais dezembro, dia 10, dia 3 de dezembro, dia 10 de dezembro, dia da Humanos. E tudo está disponível na nossa playlist. Tudo está disponível na nossa playlist da Conferência Ética. Obrigado.